Você está acompanhando o julgamento em que os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST tiveram que decidir sobre o que deve ser protegido, o emprego ou a não redução do salário do trabalhador. A discussão foi com base no recurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Acompanhe o julgamento. Eu consulto os ministros, estão de acordo? Senhora Presidente, Pois não, ministro Brito de Pereira. plano, quero dizer que não vou divergir do eminente relator. Estou pedindo apenas a permissão da SDI para ressalvar o entendimento, porque naquele precedente que agora o eminente relator se refere, do qual fui relator e combate, me impressionou o tempo que aquela servidora ficou no teletipo, né, 20 anos. Aliás, diz o presidente, cerca de 20 anos. Agora, diante da norma coletiva que ali se referia, entendi lícito o reenquadramento. E acompanho o eminente relator, porque compreendo as razões de Sua Excelência, que são mais ricas e talvez muito mais realistas do que as minhas naquele precedente. Senhora Presidente, Pois não. eu, com todo respeito, abro divergência. Na verdade, a decisão da 8ª turma, da ministra Dora, ela cita inúmeros precedentes, além de expressar, com todo respeito, o meu entendimento sobre o tema, sobre a aplicação do artigo 468 da CLT, ela cita, assim, jurisprudência expressiva também da Corte em sentido diverso. É uma questão bonita, depende de um olhar. Se lança, eu encontro aqui decisões do ministro Vieira de Mello, primeira turma de novembro de 2009, específico no caso da ECT, a mesma hipótese, decisão de Vossa Excelência, publicada em setembro de 2010, da ministra Cátia Arruda, abril de 2010, ministro Pedro Paulo Mano, 7ª turma, outra da ministra Dora, duas do ministro Alberto Bresciani, da 3ª turma, 2009 e 2008. Então, respeitosamente, eu estaria propondo, o eminente relator propõe conhecimento E e provimento. E Conheço a e divergência será proponho no sentido de conhecer e negar? e negar provimento. Ministro Horácio. Senhora Presidente, nós sabemos que o contrato de trabalho é regido por um equilíbrio jurídico que decorre dos princípios da comutatividade e do aspecto do sinalagma do contrato. Deve haver esta equivalência das prestações. No caso concreto, o que é que nós encontramos? Houve uma mutação radical, uma inovação completa, quer na função, quer na jornada de trabalho, sem nenhuma compensação remuneratória. Creio que isso realmente está na contramão de todos os princípios basilares do contrato de trabalho, e a própria CLT estabelece que, nem havendo o consentimento do empregado, pode prevalecer uma modificação que lhe traga prejuízo. Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Ministro Augusto César. Eu vejo com alguma reserva essa contrapartida empresarial quando ela se restringe à manutenção do emprego, sem que haja qualquer outra prestação que se contraponha àquela redução de direitos. O que eu entendo é que, nesse caso, não há sequer redução salarial, é mais do que isso, porque concordo que haja o reenquadramento, que esse reenquadramento possa ser previsto em norma coletiva, e até que isso possa significar uma nova jornada de trabalho, o elastecimento da jornada de trabalho. Mas é fato que o salário inicialmente ajustado foi para uma jornada de 6 horas. E se essa jornada é dilatada para 8 horas, sem que haja o correspondente pagamento da 7ª e da 8ª, o que está havendo, a meu sentir, é a supressão do pagamento da 7ª e da 8ª horas. Então, pedindo vênia ao ministro Aloysio, eu acompanho a divergência. Ministro José Roberto. A compensação seria a manutenção do emprego. Eu compreendo a colocação, mas eu gostaria de lembrar que o artigo 468, caput da CLT, somente invalida a alteração contratual prejudicial
mesmo que haja mútuo consentimento, justamente por causa do razoável temor do empregado de perder o emprego. Ele concorda, muitas vezes ele concorda com alterações prejudiciais, exatamente pelo temor de perder o emprego. Por fim, o argumento do acordo coletivo, que é um argumento bastante relevante, verificando aqui o acórdão da turma, a ministra Dora, que foi a autora do acórdão, transcreve a cláusula do acordo coletivo, que diz o seguinte, aspas, a ECT compromete-se a reaproveitar prioritariamente em seu quadro de pessoal o empregado cuja atividade seja afetada por inovações tecnológicas, remanejando-o para outra atividade compatível com o cargo que ocupa, qualificando-o para o exercício de sua atividade. Foi com isso que o sindicato concordou, foi isso que o sindicato celebrou. Data vênia, não há nenhuma menção às consequências salariais dessa readaptação. E o que nós estamos fazendo aqui é, data vênia, aplicando o direito, segundo o entendimento de cada um, evidentemente, a essa situação. E eu só relembro também que, conforme a ministra Rosa já colocou aqui, e está transcrito no acórdão turmário, objeto dos embargos, já há muitas decisões de várias das turmas desse tribunal no sentido do precedente anterior desta egrégia subseção, de lavra do eminente ministro Brito Pereira. Então, eu, respeitosamente, voto no sentido de manutenção do precedente anterior e das decisões aqui mencionadas. Com todo respeito, data vênia do brilhante voto do eminente relator. Ministra Adelaide. Senhora presidente, no primeiro instante, eu fiquei inicialmente convencida com o bem lançado fundamento do ilustre ministro relator. No entanto, e considero também louvável o ato empresarial de fazer a readequação funcional no sentido de manter o posto de trabalho. Contudo, eu considero que a redução salarial é uma questão não somente do artigo 468 da CLT, mas é uma garantia constitucional. E o elastecimento da jornada tem como consequência a redução salarial. Data vênia dos outros fundamentos da proposição do ministro relator, eu peço vênia e voto com a divergência. Ministro Moura França. E me parece que não se aplica o 468 aqui, porque o 468 pressupõe alteração contratual, seja ela quantitativa, qualitativa ou circunstancial, unilateral ou bilateral, que traga prejuízo ao empregado. Mesmo nesses casos, que haja concordância do empregado, nós não devemos aplicar o dispositivo simplesmente sem ver o conteúdo subjetivo, o básico que gerou aquela alteração contratual. Primeiro, eu acho que não se aplica aqui. Por que não se aplica aqui? Porque há um acordo coletivo, e aqui quero parabenizar os dirigentes sindicais pela sensibilidade de verificar que aquele trabalhador ou aquela trabalhadora perderia o emprego e, veja, não teria dúvida nenhuma em legitimar o ato do empregador, porque aquela função já não mais existia. Mantê-lo na ociosidade implicaria, sim, na violação do princípio do quê? Da comutatividade do contrato. O que se fez? Com a anuência do sindicato, portanto, com o respaldo não por ato unilateral ou bilateral de empregado e empregador, mas por respaldo da categoria que foi sensível, do sindicato que foi sensível à realidade, foi-se alterada a função, e me parece que há, nesse caso, uma comutatividade manifesta. Por quê? Entre perder o emprego, meio de subsistência, e aqui não se fala em terrorismo, porque ele teria que anuir porque perderia o emprego. Não, ele perderia o emprego com a causa legítima. Qual é a causa legítima? Tinha sido extinto aquela função ou aquele cargo lá dentro. Então, pedindo todas as vênias, sempre bem lançada a posição da divergência, eu acompanho o relator.
Ministro Carlos Alberto. Senhor presidente, eu acho que esse julgamento tem extrema relevância. Vejamos só, nós estamos diante de um fato muito frequente, que é a automação de serviços, importando a extinção de cargos e funções. E, às vezes, até emprego. Eu posso dizer emprego porque eu estou falando da SCT, empresa pública, que, aliás, ocupou e ainda ocupa os jornais, porque dinheiro de natureza pública lá anda sendo canalizado para outros setores. A SCT adota uma política, altamente elogiável, de negociação coletiva com o sindicato, estabelecer que ela, empresa, compromete-se, não está obrigada, a reaproveitar prioritariamente em seu quadro pessoal empregado, cuja atividade seja afetada por inovações tecnológicas, remanejando para outra de uma compatível, estou salientando que depois vou refletir sobre isso, compatível com o cargo que ocupa, qualificando para o exercício de atividade. Eu sou muito preocupado com o direito, mas um direito bipolar, em que eu vejo a dignidade da pessoa, mas eu vejo a livre concorrência, e vejo também a sensibilidade do empregador e a sensibilidade do empregado. É claro que nesse acordo coletivo, está dito aqui, que não está fixado salário. Não podia ser fixado, porque ele é genérico. É genérico. Se fosse feito apenas para a PDT, já podia ter particularidade. Se houver, mas isso é impossível colocar ela. Nós, julgadores, é que temos que dar o devido tempero. A preocupação social nossa deve ser a preocupação com o equilíbrio. Porque se nós criarmos, eu estou dando meu voto como eu entendo essa questão, que esse é um tema complicado para o direito do trabalho moderno, assim como terceirização. Automação, nós não podemos, eu acho que nós temos que ter sensibilidade para julgar as coisas. Porque se nós criarmos isso, as empresas vão automatizar, não, porque automatizar é colocar automóvel, vão criar automações e vão mandar empregado embora. É muito simples mandar embora. E o problema social que vai decorrer. Então, eu vou pedir todas as vezes, mas todas, rendendo as melhores homenagens àquele que, com todos os fundamentos, discordaram do eminente relator. Mas eu sou extremamente preocupado com essas questões desse direito de trabalho moderno. E para esse direito de trabalho moderno, nós temos que ter uma cabeça também adequada a essa modernidade. Porque se nós continuarmos... bom, eu estou falando para mim. Eu não estou falando para os senhores que estão votando. Eu estou falando para mim, que essa é uma preocupação que me atormenta muito. Eu tenho muita preocupação de, apesar da idade, apesar de me restar pouco tempo aqui, eu tenho que ter uma visão em que eu não vá querer aplicar aquilo que há 32 anos eu aplicava. O direito que eu estudei com a Adélio Maranhão, naquela visão dela, eu não posso ficar repetindo isso, porque a realidade é outra. E o direito não existe por si, ele existe por uma realidade que é dinâmica. Então, vocês vão me desculpar a ênfase, porque esse tema me apaixona muito. A vantagem da gente, às vezes, ser obrigado a pensar, eu gosto muito. Eu não sei se eu fui demorado, não sei se eu fui enfático, porque eu só sei fazer as coisas com a ênfase dos mineiros que não ficam em cima do muro, mas eu, respeitosamente, prestando as melhores homenagens, até meus outros colegas mineiros, como meu amigo Zé Roberto, o talento de ministro que honra essa casa, eu vou acompanhar o eminente relator. Ministro Brito Pereira. Senhora presidente, eu já havia me manifestado, e porque compreendo, e reexaminando essa questão, compreendo como o eminente ministro é relator, e considerando que o precedente que Sua Excelência combate é meu, e eu tenho a convicção de que, na ocasião em que aquele feito foi julgado, era aquela a melhor compreensão mesmo, mas, em razão das judiciosas razões do eminente relator, apenas ressalvo meu entendimento para acompanhá-lo. Ministro Renato Paiva. Senhor presidente, é uma questão muito complexa. O que se vê aqui é que não houve, a rigor, a meu juízo, uma redução salarial.
houve, na verdade, uma realocação e ele passou a perceber um salário correspondente à nova função. Então, a meu juízo, resumindo, primeiro, a meu juízo não houve violação 468, trata-se de uma alteração ilícita, porque a consequência seria naturalmente a rescisão do contrato de trabalho, consolidado pela autonomia privada coletiva, não houve uma redução salarial nominal, né, e até o aproveitamento deste empregado à nova função. Se se tratasse de uma vantagem pessoal ou se tratasse de uma alteração ilícita, vamos supor que a empresa tivesse alterado, ainda permanecesse a função de operador de telégrafo e o reclamante fosse deslocado por vontade da empresa, você vai deixar de ser e vai passar a ser atendente, sem nenhuma causa justificativa. Haveria, sim, violação do 468, mas, a meu juízo, não é esta a hipótese. Então, pedindo vênia a divergência, eu acompanho o relator. Ministro Lélio. Senhora presidente, nós estamos aqui, a rigor, discutindo os limites do poder negocial e a flexibilização, talvez, de um dos elementos basilares do direito do trabalho. A Constituição é clara. O artigo 468 da CLT é claro, no sentido da inalterabilidade das condições em prejuízo do empregado, ainda que com a sua anuência. E a Constituição é clara no sentido de proclamar a irredutibilidade salarial e dirão, salvo negociação coletiva. Mas essa expressão salvo negociação coletiva foi introduzida exatamente com o objetivo de ressalvar aquelas hipóteses emergenciais e transitórias. É possível, por negociação coletiva, autorizar uma redução salarial permanente? É possível. Parece-me que não. Absolutamente não. Porque, com isso, nós estaríamos simplesmente transformando o princípio consagrado no texto constitucional em uma declaração de intenções. Se a manutenção do emprego for argumento suficiente para autorizar a agressão ao direito individual, já devidamente patrimonializado, e como no caso concreto, ministro Brito, assim como no presidente de Vossa Excelência, são 20 anos de cumprimento da jornada de 6 horas, está no acórdão da turma, nós, então, estamos franqueando a flexibilização total de toda e qualquer condição de trabalho. Peço a máxima vênia ao eminente relator e, na esteira do precedente do ministro Brito Pereira, que é a mesma que já foi inaugurada pelo ministro Vieira de Mello nesta SDI, não é da primeira turma, ministro, mas da SDI, o precedente do ministro Vieira, unânime, acompanho a divergência aberta pela ministra Rosa Maria. Me falta votar e eu retomo aqui a minha posição original e vou, porque a questão foi muito bem debatida aqui, eu vou até juntar o meu voto original convergente com o do relator, por tudo que já foi aqui exposto pelos eminentes ministros que me antecederam. Penso que é possível, sim, e isso está na Constituição, é princípio constitucional, por meio de acordo ou convenção coletiva, até reduzir o salário, que não é o caso dos autos, onde, para preservar o emprego, se manteve o salário ajustando-se, extinta a previsão legal de jornada reduzida, preservando-se a jornada que era estabelecida e vigente para toda a comunidade de trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos. Então, acho que devo ser sensível a essa circunstância. Por isso que, com essas breves considerações, mas juntarei voto convergente, eu acompanho o ministro relator e proclamo que, por voto de qualidade da presidência, os embargos são
conhecidos e providos, como propõe o ministro relator. E veja no próximo bloco: empresa de mineração indeniza funcionário que adquiriu doença pulmonar. Trabalhador contratado e demitido 50 vezes consegue unicidade de contrato. E uma reportagem especial em comemoração aos 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. Tudo isso é daqui a pouco, as notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho.